Satisfação a todos. Estamos hoje apresentando agora o nosso quarto episódio, quarta aula do nosso curso, né? E hoje nós vamos dar sequência aos pensadores pré-socráticos, né? A gente já teve o nosso encontro a respeito de Tales de Mileto, que a gente viu que uma característica desses pensadores pré-socráticos seria a busca de um fundamento último para o mundo, para a vida, né? E o Tales elege, depois de muita observação, muita intuição, colocando todo o instrumental que ele tinha, né? Instrumental conceitual, intuitivo, na busca de algum elemento último, e ele localiza a água. Depois nós vimos o Anaximandro, que não elege uma forma material, ele elege um princípio, um início, um fundamento calcado numa energia, numa força, que ele vai chamar de ápeiron. A gente aqui até chamou, como recurso didático, de uma força estranha. Na sequência nós vimos que o Anaxímenes, que era discípulo do Anaximandro, ele retorna àquela experiência, àquela visão, àquela busca de um fundamento mais no campo material. E ele recorre ao ar. Ele elege o ar, que é o princípio vital para nós, assim como a água, e ele vai defender uma teoria, como a gente viu, que fundamenta a arquê como ar. O Heráclito, que é o nosso filósofo de hoje, que vamos trabalhar, é um filósofo fundamental. Talvez na história da filosofia, juntamente com o Parmênides e o Pitágoras, e se a gente quiser colocar mais também os atomistas, o Demócrito e o Leucipo, talvez eles tenham sido os mais representativos, no sentido de que deixaram mais assim autores, seguidores, escolas. A gente vai ver aqui hoje, por exemplo, que o Heráclito é o pai do conceito de dialética, que é um conceito fundamental em filosofia, trabalhado por vários filósofos, como Hegel, Marx, mas mesmo na filosofia antiga, trabalhado por Sócrates, por Platão, por Aristóteles, pelos medievais, pelos modernos, né? com Hegel, e na sequência Marx, e a experiência do marxismo vai trazer muito a questão da dialética, né? O próprio nome da epistemologia marxista é calcado no conceito de materialismo dialético, né? Então a gente vê que esse conceito de Heráclito vai marcar a filosofia, como também os conceitos de Parmênides, que vai virar na sequência, o autor que virá agora na nossa sequência do curso, também o Pitágoras e também o Demócrito e o Leucipo. Mas então o Heráclito, ele vai seguir de alguma forma o mesmo princípio, a mesma busca dos outros pensadores anteriores, dos pensadores originários. E ele vai também buscar uma origem. Só que ele no processo de busca, ele reconhece que essa origem é infinita. Essa origem, assim como todos os outros propõem, essa origem é absoluta, é fundamental. Ela não divide com ninguém, com nenhuma outra coisa, essa força iniciadora. Esse é o único ponto assim que ele tem em comum com os anteriores. Porque ele, de certa forma, ele vai mudar o registro, e ele vai mudar a perspectiva, e vai mudar inclusive a própria busca. Ele não vai buscar um elemento material. Ele, na verdade, ele vai partir de um efeito. E ele acha que esse efeito pode nos conduzir a uma busca de algo que está por trás do efeito. O efeito, que é exatamente, a gente vai ver daqui a pouquinho, o movimento, para ele a única constatação absoluta que nós podemos ter é que tudo muda, o tempo todo. Tudo à nossa volta e nós mesmos estamos em movimento. Não há nada que você olhe, mesmo uma pedra, que esteja parada. E olha que ele não tinha o conhecimento que nós temos hoje da física mais profunda, que trabalha com a ideia de partículas e coisas do gênero. Realmente nada. Imagina ele sem nenhum instrumental,
sem nenhum aparelho, só contando com a intuição, ele ter chegado a algo que hoje a física contemporânea comprova. Está tudo em movimento. Nós vivemos no âmbito de um tremendo turbilhão, né? Tudo é turbilhonado, tudo é movimentado, choques assim incríveis, e a gente tem uma impressão de que as coisas têm uma estabilidade, têm uma essência, né? O Heráclito, então, ele vai buscar chegar ao ser originário. Agora ele vai partir desse efeito, que é o movimento, que tudo muda. E ele vai até conjugar isso, o movimento, como uma própria identificação e origem das coisas. Então a gente vai agora falar um pouquinho desse pensador, Heráclito de Éfeso. O Heráclito, ele viveu no período mais ou menos do século VI a.C., né? A gente não tem essa data exata que ele viveu, né? Os autores, os historiadores não acharam nenhum documento que comprovasse a data, uma data próxima pelo menos, mas o que se sabe é que mais ou menos ele viveu no século VI a.C. É uma coisa interessante, porque esse século é um século que acabou sendo bem especial na história do pensamento humano. É um século em que a gente tem Confúcio, é um século que a gente tem Lao Tse, lá no Oriente, é um século que a gente tem também mais ou menos Buda. Então você vai verificando que é um século que proporcionou para a história experiências assim muito interessantes, trazidas por filósofos e por líderes espirituais, também filósofos, numa linha de espiritualidade, numa linha mística, especialmente a oriental. Bom, o Heráclito, então, a principal formulação do Heráclito é a de que a natureza ela é movimento constante. Isso que a gente chama de natureza, o mundo, a vida, ela é movimento constante. Ela é fluxo contínuo e perpétuo. Ela é devir. Essa palavra devir é muito importante, inclusive na própria filosofia contemporânea. A gente tem no século XX e agora, final do século XX, início do XXI, no século XX tivemos o Bergson, Henri Bergson, que trabalhou com o conceito de evolução criadora, com o conceito de que a Terra, nós, todos fazemos parte de uma grande evolução no sentido de criação infinita, e ele vai chamar de evolução criadora. O teólogo Teilhard de Chardin, filósofo, vai dizer que a vida no seu desabrochar em todos os campos, é o chamado que ele chama de meio divino, né? Então vários filósofos, e o mais contemporâneo que a gente conhece é o Deleuze, Gilles Deleuze, que vai trabalhar com a ideia de que o mundo na verdade, Deleuze é uma espécie de filhote, né? Vamos chamar assim, neto, bisneto, tataraneto do Heráclito, porque ele trabalha, todo o pensamento deleuziano está calcado na ideia do movimento, do devir. Para ele tudo é devir. No fundo, a vida vida como um todo é uma grande produção de diferenças. E a gente pode demarcar identidades e representações, mas tem que tomar muito cuidado. Segundo ele, a filosofia dele foi todo um libelo contra o congelamento desse movimento com representações sólidas, em qualquer campo. No campo da física, das ciências, da religião, do comportamento humano, nada deve ser considerado como algo absoluto, como algo fechado, como algo concluído. Tudo é processo, tudo é devir e tudo é diferença. E não há nenhum mal nisso. Isso pelo contrário, traz a grande riqueza da vida, a grande explosão da heterogeneidade, da mudança, da criação, da criatividade, né? A própria natureza é extremamente criativa. Bom, então a vida para Heráclito, que foi a base desses autores, é isso, é movimento. Heráclito seria uma espécie de padroeiro de todos aqueles que advogam que a natureza, a vida,
o próprio cosmos é mudança constante. Tudo muda, tudo muda, tudo flui. Para Heráclito, tudo flui o tempo todo. Bastava a gente observar, segundo ele, o mundo à nossa volta, mesmo que a gente estivesse sentado num espaço fechado, a gente ia ver que não só nós estamos em mudança, como tudo à nossa volta está também, né? Tudo flui o tempo todo. Na história da filosofia, inclusive, nós temos, como eu já citei, eu citei, por exemplo, aqui agora, Deleuze e Bergson e Teilhard de Chardin, mas na história da filosofia nós temos uma gama enorme de filósofos que trabalharam nessa perspectiva do movimento. A gente tem Nietzsche, que foi um dos primeiros filósofos do Ocidente a dar extremo valor, a Hegel até antes, mas Nietzsche realmente encampou, inclusive como eu falei em aulas passadas, o Nietzsche chega inclusive a mudar o nome pré-socrático, ele não gostava de falar isso, ele preferia chamar de pensadores originários, e melhor ainda, ele preferia chamar de pensamento trágico, porque o componente trágico é esse, é você se colocar, o Heráclito é um filósofo trágico. Por quê? Porque ele se coloca frente ao turbilhão. Ele não tem medo nenhum disso. Cabe agora eu entender que tudo é movimento e eu me adequar a isso, até porque eu também estou em movimento. Então, por que eu vou brigar com essa realidade? Por que eu não tento entender o que é o movimento e viver em função desse movimento? Então, uma infinidade, gente, de filósofos. A gente pode citar, ainda na Antiguidade, Epicuro, Lucrécio, podemos citar depois, mais à frente, David Hume, Spinoza, todos esses a gente vai ver aqui no nosso curso. Depois, como eu falei, Bergson, Leibniz, Nietzsche, nossa, uma infinidade, Hegel, muita gente, próprio Marx, muitos filósofos vão seguir na esteira desse pensamento da mudança, do movimento, né? Como diria no nosso grande músico brasileiro, Raul Seixas, o pensamento de Heráclito poderia ser visto como uma metamorfose ambulante, né? E ele criou toda uma base de pensamento em função disso, para tentar se ver como movimento e tentar entender tudo como movimento, tá? E esse movimento, gente, da diferença e da influência que o Heráclito vai deixar, o legado desse olhar da perspectiva da diferença, na filosofia ele se expressou em todos os campos. No campo da ética, no campo da estética, no campo da política, da epistemologia, na filosofia da cultura, todos os campos da filosofia tem todos eles filósofos que representam essa corrente do movimento, que é a corrente que a gente poderia chamar de heraclitiana, tá? Tudo se transforma. Inclusive, o Heráclito vai ter uma influência, essa reflexão dele vai chamar atenção depois para muitos cientistas que se inspiraram nos pré-socráticos. Por exemplo, eu poderia citar para vocês o cientista Lavoisier, que viveu no período da Revolução Francesa, e ele tem uma formulação científica que até hoje é válida, né? Na natureza nada se perde, tudo se cria, na natureza nada se perde, tudo se transforma, né? Então a gente poderia perceber como ele abriu os portais, inclusive, para pessoas que nunca tinham pensado nisso, para investigarem cientificamente essa provocação. Então ele é um pensador importante, não só para a filosofia, como para a arte, como também para a própria ciência, né? Para ele, o devir é a característica fundamental de toda a realidade. Mas não se trata de um devir caótico. Alguns desses filósofos que a gente viu contemporâneos, depois a gente vai ver, eles defendem um devir caótico, mas não era o caso do Heráclito. O Heráclito achava que por trás de uma aparente desordem havia uma organização, que era dada por... Aí sim, vem um princípio que ele vai considerar o grande princípio articulador de tudo, né? Vamos chamar uma potência organizadora, que para eles teria o nome de Logos, né? E ele vai sempre associar o Logos ao fogo.
não que o fogo seja uma matéria única e de origem, como o Tales escolheu a água, o Anaxímenes o ar. Não, o fogo mais como uma representação, o fogo mais como um símbolo da potência do calor e de como o calor vem de algum lugar que está se consumindo. Então você consome uma matriz que vai gerar o fogo, né? Vamos supor um combustível, gera o fogo, ele mantém o fogo alimentado, né? É nesse sentido, quer dizer, o fogo seria essa energia que passa por tudo, provocando essa explosão de movimento e de diferença. Então não se trata de um devir caótico, como outros defenderam, e muitos defendem até hoje. O devir para Heráclito é uma passagem dinâmica, ordenada e que se dá de um contrário a outro. Aqui é uma questão importantíssima. Para o Heráclito, as identidades se constituem, porque você poderia perguntar para mim, ou perguntar até para o Heráclito, mas se tudo é movimento, onde é que ficam as identidades? Como é que eu reconheço um cachorro? Como é que eu reconheço um gato? Como é que eu reconheço o quente? Como é que eu reconheço o frio? E o Heráclito vai dizer exatamente que a identidade se dá quando você, através do movimento, detecta que era uma coisa no momento e no outro, em seguida, você já está se configurando como outra. Então aqui ele vai começar a lançar as bases do conceito de dialética. O Hegel, depois, muitos anos depois, vai identificar algo que o Heráclito fez de uma forma bem assim, natural, né? De uma forma bem leiga, sem maiores conceituações de filosofia, intuitiva. Mas o Hegel vai nomear as etapas que explicam, de certa forma, o que o Heráclito está propondo. A dialética, que é a tese, que se dá como tese, antítese e síntese. É uma maneira de você tentar mapear, precária, mas é uma maneira de você tentar mapear o movimento. Então, está aqui uma coisa quente. Só que você vai percebendo que o quente não é indefinidamente quente, ele começa a resfriar. E aí, esse processo de resfriamento já não é o quente, ele está aos poucos passando para o morno. Aí o Hegel diria, o Heráclito estava falando que há uma tese que é o quente. O esfriamento é a antítese, está negando que ele era antes. E daqui a pouco vai virar algo frio. Aí o Hegel diria, isso é a síntese. Essa síntese se torna uma nova tese. E esse frio vai se tornar uma outra coisa daqui a pouco. Pode se congelar, pode se tornar qualquer coisa, dependendo da configuração de temperatura e pressão a que ele está submetido. Mas isso se dá com o dia, com a noite, com amor, com ódio, quando você compara um jovem com o velho, quando você compara, quando uma cor deixa de ser aquela cor e com misturas ela passa a ser outra, para ele tudo se configura como indivíduo exatamente porque tem um oposto. A gente só usaria a palavra noite se a gente, quando a gente passa a ter o dia, senão a gente nem precisaria falar, se a gente só vivesse na noite, precisaria ter esse conceito de noite, já estaria dado. Mas a gente, quando percebe os contrários, vai nomeando. Para ele, a identidade surge daí, dessa diferenciação que as coisas vão se submetendo, e a partir dessa negação vão aparecendo as individuações, né? Então, é uma dinâmica ordenada, de um contrário a outro. Trata-se, segundo Heráclito, de uma guerra de opostos, que no seu conjunto compõe uma harmonia de contrários. Quer dizer, a noite se contrapõe ao dia, o calor se contrapõe ao frio. Mais à frente a gente vai ver, por exemplo, o próprio Heráclito vai defender durante muito tempo que a própria filosofia é um saber que se dá pelo contraditório. Ele sabia que a sua teoria não era uma explicação absoluta, assim como ele viu as teorias de Anaximandro, Anaxímenes e Tales serem contestadas, e por discípulos.
É como eu falei numa outra aula, o filósofo, se há um profissional, se há alguém que trabalha no campo intelectual e que tolera, e que é por natureza da sua função, tolerar e acatar o diferente, até quando é um discípulo que lhe contradiz, é o filósofo. Ele não se sente nem um pouco ofendido quando um discípulo nega a sua teoria e apresenta outra. Então, o Heráclito propõe a guerra de opostos como uma maneira de você produzir a diferença e as coisas e as unidades que surgem daí. O mundo para Heráclito, então, é guerra nos particulares, mas paz e harmonia no conjunto, uma concepção equilibrada, quer dizer, as coisas estão em movimento, mas você tem o dia, a noite, as 4 estações funcionam. Claro que a gente não vai falar de hoje, que a gente tem um mundo em mudança climática, mas a gente ainda distingue as 4 estações, né? Pode ser que a gente está verificando uma mudança, mas até isso é heraclitiano, né? Porque poderia dizer, bom, vamos mudar agora para 3 estações. Pode ser, pode acontecer, né? Ou ficarmos com 2. Então, para ele, nada permanece idêntico, tudo se transforma, né? A guerra, inclusive, para ele, é a mãe de todas as coisas. Ele vai marcar 2 coisas que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui, que são perspectivas que o Heráclito nos traz para pensar. É a seguinte: na sequência do Heráclito, a gente vai ver depois um filósofo que vai trabalhar a dialética, é o Sócrates. O Sócrates vai influenciar muito seu discípulo, Platão, que ele vai dizer que a filosofia é diálogo. E ele ia para a Ágora e ficou famoso pelos os diálogos que o Platão escreveu, tinham como personagem central o Sócrates. Mesmo quando os diálogos escritos por Platão, ele utilizava o Sócrates porque marcou muito ver o mestre dele ali num debate e sem incansavelmente respeitando as posições, mas mantendo aquela guerra, aquele contraditório, aquela oposição que sempre levava a alguma conclusão, que não era definitiva também, né? Então, esse seria um debate, trazendo isso para o campo do debate, um debate rico, prolífico, amoroso, respeitoso, humano. Mas na história do pensamento, e eu vou registrar isso aqui, porque a minha função como professor de filosofia é apontar que também uma corrente filosófica que defende uma determinada teoria pode ser deturpada por outra. Então, muitas correntes que defenderam a guerra pela guerra, elas não trabalham com essa ideia de respeito ao contraditório. Elas trabalham com a ideia de você eliminar o teu oponente. Quantas situações a gente teve assim na história? A Inquisição, as perseguições políticas, uma série de situações em que você verifica que a pessoa perde a palavra é caçada. Há um filósofo que eu gosto muito, está entre meus 10 mais preferidos. É difícil a gente escolher quando a gente ama, né? Elege a filosofia como o grande amor da nossa vida, como acho que em qualquer área, você elegeu os 10 maiores filósofos que te marcaram, mas esse com certeza tem entre os 10. É um filósofo espanhol, chama-se Miguel de Unamuno, me marcou muito a leitura dele. É um filósofo que, juntamente com Søren Kierkegaard, ele é um dos fundadores do existencialismo. Na Espanha é um filósofo muito celebrado, juntamente com outro pensador espanhol de primeira linha chamado José Ortega y Gasset. Todos os dois já falecidos, filósofos do século XX, né? O Unamuno era mais velho, morreu na década de 30, e o Unamuno foi um grande reitor da Universidade de Salamanca, um humanista, um pensador do maior gabarito. Para vocês terem uma ideia, escreveu livros de filosofia a partir de Dom Quixote. Isso diz muito para a gente, né? Alguém que ama Dom Quixote é alguém que ama o sonho, ama o combate mais amplo, um combate no nível mais superior, um combate que muitas vezes é confundido até com loucura, mas que extrapola aquele cotidiano medíocre que muitas vezes muitas pessoas são submetidas
né, com ideologias baratas, e ele enfrentou isso. Ele enfrentou isso quando ele, como reitor, ele vivendo no período da Revolução, da Guerra Civil Espanhola, ele vive o processo de intervenção na Universidade de Salamanca e a chegada dos militares franquistas. E é famoso um dia que ele se despede da reitoria, porque ele em seguida ia ser preso, ia ser levado para uma prisão domiciliar, né? Exatamente porque ele era um liberal e as forças franquistas eram o pior do pior da ultradireita fascista e perseguidora, e que causou tantas mortes e perseguições na Espanha. E você vai verificar que enquanto ele está fazendo o discurso e passa a palavra a um outro reitor que iria assumir, um dos generais interventores, chamado Milan Astray, grita, e ele e os seus asseclas o tempo todo: "Viva la muerte! Viva la muerte! Viva Espanha!" E aí o Unamuno, antes de sair, retoma a palavra e fala: "Olha, vocês estão associando a Espanha com a morte? A Espanha é vida. Vocês são pessoas que não aceitam o contraditório, a oposição, o diálogo. Vocês não aceitam a batalha de ideias no sentido humanista. Vocês querem destruir o opositor." E a palavra mais falada aqui foi "viva a morte." Vocês são necrófilos. E eles faziam sinais de armas e uma cultura totalmente marcada pela tirania, da ameaça, da morte. Isso não tem nada a ver com essa ideia da guerra como mãe, como rainha das coisas do Heráclito. Mas muitos movimentos filosóficos deram base por aí. Para vocês terem uma ideia, não só os intelectuais, e havia muitos, franquistas, totalitários, e depois se associaram inclusive ao nazismo alemão. Você vai ver, e o fascismo italiano, você vai verificar que na própria arte havia movimentos que exaltavam assim a guerra, as máquinas de guerra, os tanques, os revólveres, o tempo todo aparecendo em fotos, porque a ideia era de destruir a cultura, destruir, e que na ideia de que a destruição, veja, um artista propondo a destruição, porque a ideia deles era que a arte, a guerra, tem uma beleza. E o principal movimento que representou isso foi o futurismo. Não posso falar se foram todas as correntes do futurismo, mas em especial a do Marinetti passa muito essa ideia da beleza da arma, da destruição, fotos que mostram corpos em decomposição, estilhaçados depois de uma batalha. Que beleza pode ter nisso? Só a beleza está no olhar doentio de uma pessoa que não consegue ver mais ali alguém que foi destruído. Então, muito cuidado. Eu, como filósofo, tenho que alertar você nesse sentido. A filosofia, assim como a religião, a arte, a ciência e o próprio senso comum, ela é tanática e ela também é biófila. O que o Unamuno disse para os fascistas: vocês são necrófilos, vocês vencerão, mas não convencerão. O que vence é a biofilia, o amor à vida. Vocês amam a morte. Da mesma forma, o Freud identificou isso. Freud contemporâneo do Unamuno. Só que na linha da psicanálise ele vai mostrar que o homem abriga dentro de si um componente tanático, que valoriza e gosta dessa dimensão da destruição, da morte, né? Mas a gente tem um componente erótico, no sentido que é de vida, de valorização da vida, da criação. Então o Freud vai dizer: cuidado, esse é um problema nosso, nós temos que trabalhar isso, porque são duas dimensões fortíssimas. O Heráclito não falou isso, gente, mas eu estou querendo mostrar como ele está mapeando um campo que é se expressar também em outras áreas, que é a ideia de que o conflito é importante, que ele vai chamar de guerra. Eu acho que talvez a gente hoje tenha nomes melhores, mas o conflito, o contraditório, a contraposição é válido, é saudável. Quanto a gente aprende quando está aberto para acolher o que os outros falam, né? Que os outros propõem.
Então, do devir, né, que o Heráclito propõe, o devir, esse vir a ser, é originado pela luta entre os contrários. Tudo na natureza se junta nessa unidade desses opostos. O logos é mudança permanente, o logos é contradição, o logos é mudança contínua, o logos é um princípio e se identifica com o fogo, que é a perfeita expressão do movimento perene. Vou fazer uma observação para vocês de uma frase que vai ilustrar muito o que o Heráclito pensa. E ele mesmo cunhou essa frase, que é uma das mais famosas nos anais da filosofia. Ele vai dizer: nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio. Porque se eu sair do rio, quando eu voltar uma segunda vez, eu já mudei. Já sentei ali no piquenique, comi um sanduíche, tomei uma bebida, como eu estou em mudança, incorporei coisas novas, estou voltando diferente. E a própria aquela água específica que eu tomei banho também já foi embora. Então, a segunda vez que eu volto não sou eu nem a água é. Ele tinha um discípulo chamado Crátilo. Pelo menos é o nome que chegou até nós. A gente não sabe se é o nome verdadeiro, mas vale como identificação. E o Crátilo chegou para ele, um jovem brilhante: mestre, levando sua proposta às últimas consequências, a gente não poderia dizer que na verdade o homem não toma nenhum banho? O senhor disse que o homem não toma banho 2 vezes. Eu acho que a gente deveria dizer que não toma nenhum. E o Heráclito falou: por que, meu jovem? Porque se eu estou em movimento constante, a água também, a gente não se encontra, a gente roça um no outro. E o Heráclito falou: perfeito, mas você foi muito bem, querido. Só que é o seguinte, eu vou te pedir um favor. Não segura a tua teoria um pouquinho, porque para provar a minha já vai ser um sufoco. Então segura a tua teoria, que é a teoria contemporânea do Deleuze, é isso. É um movimento contínuo. As identidades são só etiquetas que a gente coloca, ultra precárias, elas mudam de minuto a minuto, né? Então, você vê uma questão, por exemplo, questões atuais, como o mundo está se tornando... O Foucault falou isso antes de morrer: o século XXI será um século deleuziano, porque você vai vendo exatamente isso. Eu diria heraclitiano, Nietzscheano, aquelas etiquetas estão caindo. Você vê os conflitos que estão aparecendo entre os países na questão de gênero. Não há mais sexo, há gênero. Aí o outro vem e diz: não, isso é uma ideologia de gênero. Olha aí a guerra de opostos. Pessoas querendo controlar um movimento que está explodindo. E não adianta bater, prender, perseguir. Isso vai explodir, porque é a força do movimento. Então, eu acho que esse exemplo é de uma atualidade incrível. Como o Deleuze, o Foucault quando disse que o século seria deleuziano, né? Que tudo é devir, e esses nomes que a gente dá para as coisas são meras etiquetas que vão se rasgando com o tempo. Daqui a pouco o que está dentro explode com a etiqueta e você tem que caçar uma outra rapidamente, precária, porque ela vai passar também, né? Então, é interessante essa questão que ele coloca, né? Nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio. Porque tudo muda, tudo flui, né? Ele tem até uma expressão para isso: panta rei, tudo muda. Então, do devir, pela luta entre os contrários, tudo na natureza se afirma, aparece como uma unidade, né? O logos, então, é o que ocasiona essa mudança, seria aquela força motriz que dá essa espécie de energia para um movimento constante e permanente. E movimento, detalhe, contraditório, mas que depois, em alguma forma, forma uma unidade que depois vai ser contestada nesse movimento. O logos seria o princípio e se identifica, como eu falei um pouquinho antes, com o fogo. Ele elege o fogo como a representação. Ele considera a representação do fogo como logos, como assim, uma espécie de lembrança para o logos, é que ele é a perfeita expressão do movimento perene. Vocês já repararam? Tem um texto lindo que eu recomendo a vocês, do Gaston Bachelard, A Chama de uma Vela. E o Gaston Bachelard vai falando da magia do fogo. Como é que o fogo, se você olhar uma chama,
com certeza todo mundo aqui já teve essa oportunidade. Você vê como é que ela é bruxuleante, ela volta, ela vai, o vento muda, e ela às vezes está mais alta, às vezes mais baixa, e ele achou, o Heráclito achou isso. Não é à toa, Bachelard também tem um livro, um texto sobre Heráclito. O Bachelard é muito ligado nessa o Bachelard, antes de ser filósofo, tinha uma formação em química. Então ele percebeu no laboratório as alquimias da natureza, né? Então, que também Jung o percebeu, e Bachelard e Jung se estudaram mutuamente. Muito interessante isso. Bom, justamente na dinâmica da guerra dos contrários, por exemplo, o fogo vive do quê? Isso é um exemplo do Heráclito. Vive da morte do combustível. O combustível se transforma continuamente em cinzas, mas se manifesta harmonicamente como chama, de modo constante. Quer dizer, algumas coisas acabam, são consumidas, mas ao mesmo tempo elas retornam. No nosso caso, a gente, quando morrer, vai ser incorporado pela natureza. E é natural que seja assim, né? Se não conteste se há ou não uma vida espiritual, um plano espiritual, pode ter e pode não ter. Mas uma coisa é certa, o nosso corpo se incorpora na dinâmica da natureza, né? Tanto é verdade que, olha, tem um texto do George Gardner, que que escreveu um livro lindo chamado, foi muito usado no ensino médio alguns anos atrás, chamado O Mundo de Sofia. O George Gardner, ele dá um exemplo exatamente para falar dos pré-socráticos, que foram pessoas que perceberam que, por exemplo, havia como os atomistas, falavam com a ideia que existem átomos, unidades mínimas, que estão presentes, e são a unidade mínima de cada coisa, e que esses átomos, segundo eles na época, que eles conheciam, eram indivisíveis e que não se acabavam, eram eternos, perenes, e que uma molécula, um átomo, poderia estar, aí o George Gardner dá o exemplo, é muito provável que uma molécula de carbono que tenha estado no dinossauro, hoje faça parte da ponta do meu nariz. Quer dizer, no fundo, a gente faz parte de um grande carnaval cósmico, né? Uma grande dança cósmica. Eu comparo muito o nosso planeta a um casal dançando numa gafieira. Porque o casal está dançando, rodando, e em volta dele está um salão de astros, estrelas dançando também, né? Isso é uma imagem que tenho certeza que poderia ser encampada também por muitos próprios pré-socráticos. Fogo no imaginário heraclitiano, então, está estreitamente ligado com o conceito de racionalidade, com o conceito de logos, que é, sempre dizendo, que é uma mudança, é uma guerra de opostos, é conflito, são trombadas cósmicas e trombadas micro, mas que tem uma coisa, elas criam alguma harmonia, mesmo que seja temporária. Tanto é que a gente está aqui, nós somos fruto de uma harmonia. Estamos em movimento, mas dá para identificar o Helber, dá para identificar o Jonathan, aí, nosso diretor, e dá para identificar uma série de coisas aqui. Só que também a gente está vivendo esse processo de contradição no nosso interior, né? O Paulo Leminski tem um texto lindo chamado Uma Guerra Dentro da Gente. É isso. O Heráclito diria, é uma guerra no mundo, uma guerra até dentro da gente. Quantas coisas estão em conflito no nosso corpo? Será que o meu fígado se entende com o intestino? O intestino se entende? Teoricamente deveria, mas muitas vezes eles estão em embate. Algum manda uma sobrecarga para o outro, gera uma doença. A doença é uma identidade que aparece, fruto de um conflito que ficou mal harmonizado. Então é um exemplo que eu estou dando para vocês de ver agora, mas eu acho que é válido. Então o Heráclito era chamado pelos oponentes dele como obscuro, porque o Heráclito era embora tivesse alguns discípulos, o grupo era bem restrito. É um dado interessante isso. Vários historiadores citam alguns seguidores do Heráclito, mas esses não constituíram uma escola, como a gente vai ver a do Parmênides, por exemplo. Parmênides vai constituir. Talvez seja isso, talvez o Heráclito não quisesse formar grupo,
quisesse que cada um buscasse seu pensamento próprio. Tanto que depois alguns pensadores que beberam na fonte do Heráclito vão lançar um pensamento próprio, mas não vão se filiar a uma escola, por exemplo, heraclitiana. Isso a gente não vê na história da filosofia. É quase que uma espécie do filósofo do bloco do eu sozinho. Esse exemplo que eu dei agora para vocês do Crátilo, né? Você repara, ele falou: Crátilo, segura a tua ideia, que é muito boa, mas no momento eu acho que a minha já vai ter dificuldade de se colocar. É um momento que o discípulo se sente fortalecido pelo mestre, né? Dizendo: olha, você já tem fôlego para ser um grande filósofo, mas não é o momento. Quer dizer, com certeza, talvez, quem sabe, esse filósofo depois criou o seu próprio caminho. Muitos filósofos não foram conhecidos, criaram movimentos, e a gente não tem. A gente tem só quem foi relatado pela história oficial. Não é à toa que hoje há um movimento incrível, eu bato palmas de pé, que pretendo de alguma forma contribuir para essa questão aqui no nosso curso. Hoje pessoas estão recuperando mulheres filósofas. Já nós vamos falar de Hipácia, de Diotima, e ninguém nunca falou. Eu, quando era aluno de filosofia, nunca ouvi falar nessas filósofas. E hoje já começava a ouvir, mas naquele momento já começava a ouvir falar Simone de Beauvoir, Simone Weil, Edith Stein, Hannah Arendt, nossa, Rosa Luxemburgo. E depois você vai, hoje estão recuperando na antiguidade, estão recuperando filósofos da Idade Média, estão recuperando a dimensão filosófica de uma Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, que tinham teses filosóficas, mas foram deixadas de lado. As pessoas preferiram tratá-las como santas e trabalhar a dimensão da espiritualidade do que trabalhá-las como pensadoras, que tiveram uma produção. Entendeu? Então, essa questão do Heráclito, ela é muito importante. O Heráclito aponta sinais interessantes de que ele não formou escola, mas quem sabe faz parte do próprio projeto dele. Cada um segue o seu movimento, a sua visão pessoal. Heráclito, na verdade, ele se esquivava também da vida pública. Ele não gostava ele não ia para a ágora, ele não ia para os grandes centros de discussão. Pode parecer uma contradição, porque se ele defendia tanto o debate, a contradição, mas por algum motivo ele preferia divulgar essas ideias no âmbito mais restrito. Não há histórico, também a gente não tem material, como eu falei para vocês, não chegaram um documento para a gente. Pode ser até que ele tenha ido a debates, mas a gente não tem registro como tem depois de Sócrates, de Platão, né? O próprio Parmênides, a gente vê, constituiu uma escola com pensadores que você percebia como Zenão, e o próprio Parmênides, e o próprio Melisso de Samos. Você percebe que eles estão dando exemplo para falar para alguém. Eles estão ali dialogando com alguém, não estão falando sozinhos, você percebe, né? O Heráclito também, mas o Heráclito a gente não tem a formação de uma escola, de uma linha, se bem que ele constitui um pensamento próprio dos mais poderosos, tanto que ele é um clássico absoluto. Não tem uma coleção de história da filosofia, você pode pegar qualquer uma e que não tem um volume do Heráclito. Ele é um clássico entre os pensadores originários. Então, essa atribuição da obscuridade dele talvez seja essa limitação que ele tinha, talvez, de ficar em público, né? Mas ele deixou esse legado de uma doutrina que tudo flui. Já os filósofos, por exemplo, como de Mileto, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, já haviam em suas respectivas filosofias apontado para o dinamismo universal. Eles todos tinham, tanto a água do Tales, o ar do Anaxímenes, como o áperon do Anaximandro, apontavam, todos eles trabalham com a ideia de um movimento universal, infinito, mas o Heráclito deu uma cara própria para essa visão, quando ele cria a expressão que tudo se move, olha que espetáculo, ele usa esse termo, tudo escorre. A tradução é essa, tudo escorre, é o pantarrei. Nada permanece imóvel, fixo.
tudo muda e se transmuta sem exceção. Um fragmento famoso dele, né, que eu até coloquei aqui, que eu já tinha falado para vocês: nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio. Essa é a doutrina da harmonia dos contrários. O devir, ao qual tudo está conectado, caracteriza-se por uma contínua passagem de um contrário ao outro. Isso é um texto dele mesmo, vou repetir para vocês verem que bonito. O devir, ao qual tudo está conectado, caracteriza-se por contínua passagem de um contrário ao outro. As coisas frias se aquecem, as quentes se esfriam, as secas tornam-se úmidas, o jovem envelhece, o vivo morre. Aí essa conclusão espetacular dele. Mas daquilo que está morto, renasce outra vida jovem. E assim por diante. É a tentativa que ele tem de dar conta desse movimento. Com toda a precariedade, sem nada para ele se apoiar. Esse é um filósofo de cepa, legítimo. É como dizia o Nietzsche. Esses filósofos eram trágicos porque não tinham nada. Não tinha lupa, não tinha nada, material, técnico, nada é mole para a gente hoje para o laboratório, né? Imagina esses caras, a percepção deles, a intuição aguçada, que impressionante. Imagina esses caras se tivessem um material, todo o potencial que a gente tem hoje. Há, portanto, uma guerra, como ele diz, né? Uma guerra perpétua entre os contrários que se aproximam. A guerra é a mãe de todas as coisas, porém é um contraste que visa a harmonia de contrários. Eu aqui estou comentando já textos dele mesmo, tá? Para vocês terem um material. Ele tem aqui, ele vai dizer que essa harmonização, essa conciliação entre opostos, ela é uma harmonia perene. Sempre o movimento busca essa harmonia. Até porque essa harmonia é temporária, depois ela é substituída pelo movimento novamente. Uma outra frase dele: aquilo que é oposição se concilia das coisas diferentes. Das coisas diferentes nasce a mais bela harmonia. Dos contrários, como a harmonia, e dos contrários também, como a harmonia do arco e da lira, né? Esse é um exemplo também dele. Somente em contenda entre si é que os contrários dão sentido específico um ao outro. Aí ele vai dizer: a doença torna doce a saúde, a fome torna doce a saciedade, e o cansaço torna doce o repouso. Não se conheceria sequer o nome justiça se não existisse a ofensa. Olha que espetáculo, gente. É maravilhoso. Eu vou repetir para vocês, porque eu acho que aqui está uma frase sintética do pensamento heráclito. A doença torna doce a saúde, a fome torna doce a saciedade, e o cansaço torna doce o repouso. Não se conheceria sequer o nome justiça se não existisse a ofensa. Essa é a harmonia dos opostos. Aqui, quando eu li essa imagem dele, esse pensamento, eu me lembrei muito de 2 textos do Rubem Alves, esse grande filósofo que eu vou citar sempre. Esse é outra referência da minha vida, foi tema da minha dissertação de mestrado, da minha tese de doutorado e do meu pós-doc. Rubem Alves, no mestrado eu trabalhei com ensino religioso, a partir da visão de Rubem Alves, uma crítica que ele faz ao ensino religioso. No meu doutorado eu trabalhei a desaprendizagem, uma tese dele, e no meu pós-doc eu trabalhei uma triangulação de uma pedagogia inspirada em Rubem Alves, Paulo Freire e Richard Hort, um filósofo americano. Muito bem, o Rubem Alves tem 2 casos que ilustram isso aqui. A doença torna doce a saúde. Isso é sabedoria pura. Porque o Rubem Alves tem um texto lindo, eu recomendo a você, chama-se A Doença. Tem na internet, precisa de uma crônica. E o Rubem Alves diz: olha, a doença, você pode entregar para um amigo seu que está doente, que ele vai se reanimar um pouquinho. O Rubem Alves diz: olha, tem 2 tipos de doença. Tem uma doença
que é uma espécie de visita, que vem para sua casa passar um fim de semana, ou uns 2 ou 3 dias, e ela vem só com uma bolsa com poucas roupas. São as doenças corriqueiras, como uma gripe, um jeito que você tomou no braço, essas coisas temporárias que poucos dias elas passam. Mas ele diz, há doenças que chegam na nossa vida de mal e cuia, e elas vêm de mudança, elas vêm para ficar. É uma pressão alta, é alguma coisa ou outra que vem, que você vai ter que tomar medicação a vida inteira. Qual doenças que às vezes ocasionam até uma perda de uma função, de sentidos e tal. E o Rubem Alves vai dizer, olha, mesmo essas doenças, elas têm que ser tratadas como amigas, como visitas. Porque se você tratar mal uma visita, ela não volta mais na tua casa, possivelmente. Mas como é que você vai tratar mal alguém que mora junto com você? A tua vida vai ficar um inferno, né? O choque de opostos aqui, o Rubem Alves usa a favor, porque ele vai propor, será que a doença não mudou a minha vida trazendo alguma coisa diferente? Ele vai explorando isso no texto, ele vai mostrando que às vezes uma doença diminui você numa determinada tarefa produtiva, ela te impede, mas ela possibilita você conhecer outras possibilidades que você tem para usar os teus sentidos. Quantas pessoas eu conheço que já não podem mais andar com muita frequência, tem alguma limitação, no entanto passaram a ser leitores vorazes e sabem tudo de literatura, e a literatura passou, alguns mudaram até de área, de campo de trabalho, músicos. Às vezes a doença te faz conhecer até uma outra perspectiva tua, de gosto, que você não tinha tido, porque de repente um passou o tempo todo dominando. Então eu acho esse texto muito interessante, quer dizer, até a doença pode ser vista como ele falou, torna doce a saúde, no sentido de você lembrar que foi saudável, mas também torna doce no sentido de que você, na visão do Rubem Alves, você vai ser um outro homem a partir dessa doença, vai ter que mudar, um outro homem ou uma outra mulher. E o outro não é dele essa história, mas ele usa muito para trabalhar a questão das coisas que se movimentam, e que o movimento nunca é necessariamente só negativo ou só positivo. O texto se chama Se é Bom ou Se é Mal, aí ele bota umas reticências. E aí ele começa, uma vez um agricultor, um agricultor que tinha uma terra suficiente para criar alguns animais. E ele ganha de um amigo um cavalo. E o cavalo, um dia passeando pelos arredores da região, consegue trazer uma égua para dentro do território do sítio. Ele fica muito feliz. Meu amor, fala para a esposa, a gente ganhou uma égua agora. Quem sabe eles vão dar cria, a gente vai ter uma criação de cavalinhos aqui. Só que no dia seguinte ele acorda, a égua ensinou um caminho e fugiu com o cavalo para longe. Perdeu o cavalo. Nem a égua nem o cavalo pertenciam mais a ele. Aí a mulher, pois é, você falou que se é bom, foi que era bom, né? Aí se é bom ou se é mal. Aí um tempo depois, volta o cavalo com vários filhotes, ele e a égua, e se abancam no sítiozinho dele de novo. A esposa, realmente foi bom, agora eu reconheci a ele. Se é bom ou se é mal, vamos ver. Aí um dos cavalinhos no dia seguinte, dos cavalos do filho dele, que o filho dele adorava andar no dele, cai, dá uma queda e cai com o filho dele, o filho quebra a perna. Aí a mãe, viu? Bem que você falou, talvez não fosse bom, se tivesse ficado os cavalos lá longe, nosso filho não teria quebrado a perna. Aí, se é bom ou se é mal. Aí no dia seguinte vem os recrutadores do exército. O país estava em guerra e todos os jovens da idade do filho dele foram convocados e levaram para uma guerra que foi um verdadeiro massacre. Nenhum jovem voltou. Só que o filho dele não pôde ir porque estava com a perna quebrada. Aí ele, se é bom ou se é mal, e assim vai o texto, né? Mostrando para a gente essa questão da contradição dos opostos, como até perspectiva de vida, né? Bom, então, o Heráclito vai deixar, gente, esse grande legado, né, da contínua transformação,
da ideia da mudança, do logos que está sempre em movimento, e isso pode ser visto por uma perspectiva, inclusive ética, que eu vou deixar para trabalhar no finalzinho com vocês. Mas agora eu queria fazer um blocozinho rápido, mostrando como Heráclito então influenciou o pensamento posterior a ele. Já mostrei para vocês que ele lança o conceito de dialética. O Sócrates vai aplicar, vai cunhar um modelo de dialética próprio, Platão vai aperfeiçoar. Só que a dialética platônica, você vai verificar ele vai trabalhar sempre o conflito das coisas materiais, das coisas do mundo sensível, contra as coisas do mundo superior, do mundo inteligível, no plano espiritual, que ele considera superior. Então, vai fazer um contraponto, sendo que o mundo terreno, o mundo sensível, sempre é inferior. É uma dialética que é dualista, dando prioridade para um plano espiritual. Diminui, ou de alguma forma é uma relação desequilibrada, não há uma harmonia nesse sentido. O Aristóteles, seguidor do Platão, vai propor uma dialética mais terrena. Vamos chegar ao saber com contrapontos aqui da terra, da vida, do mundo animal, do vegetal. O Aristóteles não recorria a esse plano espiritual. Nesse sentido, acho que o Aristóteles se aproxima mais do Heráclito, e a gente vai ver que o Platão, quem tem maior proximidade com o Parmênides, que é o autor que a gente vai ver no próximo encontro. E por aí vai. A lógica dialética dos medievais, as grandes discussões, aparece muito essa discussão, um livro que eu recomendo a vocês. Quer entender dialética medieval, como é que se davam os debates entre os padres e os freios? É só você ler O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Quem não leu, não perca tempo. É muito mais do que apenas uma história de policial que acontece na Idade Média. O Humberto Eco era filósofo, produziu várias obras de estética e também professor de semiótica, um bamba no campo da semiótica. E a escolha da Idade Média foi exatamente para ele colocar uma série de temas. O que é o belo? Parece isso tudo no livro. Mas quem viu só o filme é válido também, mas o filme não mostra 1/10 do que você vê no livro, dos diálogos entre os beneditinos e o franciscano. Eles escolhem o nome do franciscano, o personagem central no filme, da primeira filmagem, é o Sean Connery. Ele faz o Guilherme de Baskerville, que na verdade é uma mistura do Guilherme de Ockham que era um filósofo franciscano muito potente no diálogo, no debate com os platônicos, e o Guilherme, e ele junto o Baskerville, são os cães de Baskerville no romance do Sherlock Holmes. Então você vê que ali tem toda uma questão, e os debates, a lógica dialética medieval se davam ali. Só que aí era o sagrado e o profano no embate mortal, muitas vezes, que já leva até a fogueira, infelizmente. Depois você vai ver lá na frente o Hegel, que aí vai dar uma arrumação, vai dar aquele chamado freio de arrumação, e vai colocar a dialética num plano de filosofia da natureza. A própria natureza é dialética. E ele vai afinar a história, a evolução do espírito humano, tudo como um grande conjunto dialético, que ele achava que teria um grande finale harmônico. Ele já estava identificando, ele chega a dizer, olha, a música do Beethoven está mostrando que a música está chegando à perfeição. Olha lá, o Napoleão, dizem que quando Napoleão passou na cidade de Iena, o Hegel era professor, chegou na janela, chamou os alunos, vem cá, olha ali o espírito absoluto montado a cavalo. Ele diz, olha, a verdade está chegando na política, na arte. Ele acreditou nisso, né? Ele achava que o espírito absoluto, aquela harmonia dos contrários, ia se encarnar. E claro que ele sabia que isso aí ia se movimentar, mas ele se empolgou com aquelas coisas que estavam aparecendo naquele momento, que ele estava vendo sinais da perfeição, estava sentindo um cheiro de Deus, um cheiro de absoluto ali, né? Muito bem. Então,
Meu Deus, o Nietzsche. O Nietzsche é... A filosofia do Nietzsche é praticamente vamos dizer, um incorporar do espírito do Heráclito. O Nietzsche colocou o devir em tudo. Se você pega a genealogia da moral, que ele detona a ideia de que há um bem com B maiúsculo, há um mal com M maiúsculo. Para ele, não, a verdade, ele quer, o que é isso, negócio de verdade? Eu outro dia estava dando uma aula de estética para o meu grupo aqui, de que a gente tem aula de educação estética, e tem que falar dos filósofos, né? E eu falei para ele, gente, para o Platão, a arte era uma coisa perigosa. Na República ele chega a dizer, olha, cuidado, hein? A arte é cópia, quando o artista faz uma pintura, ou quando o artista faz uma estatueta e ele está observando a paisagem ou uma pessoa, ele, na verdade, ele está fazendo uma coisa menor. Porque se nós aqui e a natureza somos reflexos do mundo espiritual, nós somos, na verdade, simulacros, ele vai usar essa expressão, nós somos simulacros das coisas reais que estão lá em cima. Nós somos imagens, cópias do que a gente já foi da perfeição lá no plano superior. E aí ele vai dizer, o artista que me pinta, está pintando a cópia da cópia. Então não vale nada. As únicas artes que ele vai dar valor são a música e a dança, porque ele acha que está uma harmonia para o corpo. Mas o poeta, ele vai propor até que seja expulso da República. Porque para ele o poeta, ele engana. Ele trabalha muito com os sentidos, com as emoções, mas ele não fala a verdade. A pessoa chora, a comédia, a tragédia, ele diz que o teatro ilude. O teatro não traz a verdade, não faz você pensar, você está se alienando. O Aristóteles depois, discípulo, o que eu falei, um discípulo que dá um trabalho danado para o mestre. O Aristóteles vai dizer, Platão, pelo amor de Deus, não tem essa não. Para com esse negócio de verdade. A arte é arte. A arte não tem que dizer a verdade. Aí ele vai dizer, eu vou à tragédia e saio muito bem. Porque a tragédia é catártica. Ela me faz sentir bem, eu desabafei. Quando eu vou à comédia eu rio, quando eu vou à tragédia eu choro. E a arte é para isso. A arte da saúde, a arte da vida. O Nietzsche vai pegar isso tudo, gente. Vai juntar Heráclito, vai pegar... Nietzsche era antiplatônico e o Aristóteles no âmbito da metafísica. Mas esse ponto aqui do Aristóteles, o Nietzsche concorda. Ele vai dizer, para que é verdade? O Ocidente agora ficou no negócio de verdade. Claro, pelo amor de Deus, eu não quero que vocês entendam que eu sou a favor das fake news que estão acontecendo hoje. Aí é pilantragem. É você mostrar uma imagem várias vezes e dizer que aquilo é verdade e um show de contradiscursos. Eu acho que aí tem que ter a sociedade tem que parar, eu digo a sociedade, nem alguém fazer isso por ela, e discutir, gente, tem que ter parâmetros, tem que ter uma legislação. A gente não pode falar qualquer coisa e levar pessoas a arruinarem as suas vidas fazendo escolhas horrorosas por causa de mentiras de conveniência para qualquer lado, seja político, estético ou o que for. Então, o Nietzsche, ele vai trabalhar nessa perspectiva, né? Que a gente não tem que trabalhar com esse conceito de verdade, mas trabalhar com a ideia que são narrativas e que merecem ser vistas, pesquisadas e ver. Elas valorizam a vida, valorizam a afirmação da potência, era essa questão central dele. É a mudança no sentido sempre da potência da vida, do ser, da alegria, né? As leituras que ele faz, da própria ciência. Ele vai dizer que a ciência, quando ela se calca na ideia de monopólio da verdade, ela perdeu o caminho. Ela fugiu da sua essência, se é que ela tem uma essência, mas pelo menos de uma afirmação inicial dela, né, de libertação de dogmas. Ela acaba sendo criadora de dogmas também. A gente vai ver depois o próprio Marx revolucionando a política, né, criando novos conceitos, queira ou não queira, concorde ou discorde, o Marx inventou uma nova maneira de a gente pensar o econômico. E ele, quando inventou, você repara que ele
Por que ele usou o conceito de dialética? Porque a dialética permite ele ver as mudanças históricas. Um conflito que ele deu um nome assim, ele achou um nome espetacular para luta de classes, né? Como é que mostra essa dinâmica? E as classes mudando nos períodos históricos, devido a constituindo os modos de produção, uma arquitetura genial, como pensamento humano. Se deu certo ou não como modelo político, a gente, qualquer outro economista, o pensador da economia, como Adam Smith, Ricardo, estão no mesmo patamar do Marx. Teve gente que seguiu eles e errou, feio. E Marx também não é nenhum Deus nesse sentido, mas um pensador genial. E aí vem Bergson, que eu citei para vocês, a evolução criadora. Ele cria todo um modelo de explicação do desenvolvimento, da evolução do mundo, da vida, dos seres, numa proposta heraclitiana. Né? Claro que com o tempero francês, bergsoniano, do século XIX, mas um pensador maravilhoso. O Deleuze tem um livro lindo sobre o Bergson chamado O Bergsonismo, que eu recomendo para vocês. Aliás, o Deleuze tem livros sobre todos esses filósofos que a gente falou. Sobre o Hume, sobre o Nietzsche, vários, sobre o Bergson. Então, e o Heráclito o tempo todo, o pensamento do Deleuze é totalmente marcado pelo pensamento do Heráclito. Então, isso aparece o tempo todo nas obras do Deleuze. Diferença e repetição. A diferença e repetição, um dos primeiros textos dele é isso. Contraponto entre o mundo fechado, né? E que a representação quer congelar as coisas e a diferença. No embate, o próprio nome já chama, olha, diferença e repetição. É a contradição, olha, a guerra de opostos está aí, uma das primeiras obras do Deleuze. Tá? Então, esses autores, e o Heidegger, gente, pelo amor de Deus, eu já ia esquecendo o Heidegger. O Heidegger vai falar, os dois pré-socráticos, ele escreveu sobre quase todos, mas o Heidegger vai ter uma fixação por Heráclito e Parmênides. Realmente ele tem uma tendência para algum dos dois. Olha, na verdade, ele elogia ambos e critica ambos em algumas coisas, mas ele bate palmas de pé para ambos, dizendo que eles foram os primeiros filósofos a procurar o ser. Eles não estão procurando entidades materiais, nem chegar, foi um Deus. Não. Você vê que a força que permeia o pensamento dele, Anaximander também, a gente tinha sinalizado isso, com Aperon, o Heidegger gostou, porque o Heidegger queria que a gente identificasse a mola mestra, o que movimenta o ser, o que movimenta a vida. Então ele vai propor, vai achar que o Heráclito, ao mudar o eixo, em vez de ficar procurando matéria, ele vê um efeito. O efeito é o seguinte, é o movimento. O ser está em mudança. Então o que é o ser? Essa é a questão dele. A obra do Heidegger é toda essa. A maior obra do Heidegger é o ser e tempo. E ele cita ali a dar com pau o Heráclito e o Parmênides. E o Parmênides a gente vai ver na aula que vem como o Heidegger também vê o Parmênides vai defender a permanência. O Parmênides vai criticar o Heráclito, dizendo, não, Heráclito, o mundo se movimenta, mas é uma ilusão. No fundo tem uma coisa, lá no fundo de tudo tem um ser que deu origem a tudo. E ele é estável, é imutável. O Heráclito não aceitava isso não. Então olha aí, outro choque. O próprio Heráclito com o Parmênides fazem um choque de opostos, uma guerra. Vamos chamar de guerra do bem. Porque gerou a filosofia, deu um curto-circuito no pensamento ocidental. Tá? Bom, então agora e o desdobramento ético disso? Agora sou eu que estou fazendo essa provocação para vocês, né? Porque eu acho que cada aula, que agora a gente vai poder dar uma tônica assim, por que eu escolhi esse nome, Filosofia Cai na Vida? Porque exatamente eu quero mostrar em cada aula, acho que já mostrei um pouquinho nas anteriores, mas quero intensificar mais isso agora. Porque a filosofia tem a ver com o nosso dia a dia. Esses filósofos estão falando coisas que servem para a gente pensar o nosso mundo hoje. Você aí, onde você está? Agora que eu acabei de dar essa explicação, ainda que uma introdução,
para pensar se não tem alguma coisa que o Heráclito faz você pensar. E eu queria fazer umas provocações exatamente para vocês nesse sentido, né? Até que ponto a gente, uma primeira colocação, até que ponto a gente está aberto para as mudanças? O que atravanca a minha vida? Quais os rótulos que eu não permito que eles sejam dissolvidos e que eu me permita ter mais leveza para poder me locomover na vida? Seja que questão for, gente. Não sou eu que vou dizer para você. Pensa você aí. O que você está mais reticente? O que você mais reluta para perceber? No âmbito político, será que eu tenho abertura para dialogar com o diferente? Será que o que está se passando aí? No âmbito religioso, será que eu tenho que apreender o outro? Controlar a vida do outro? Dizer o que o outro deve fazer? É uma coisa que está acontecendo muito na nossa sociedade brasileira hoje. Religiões que se arvoram no direito de proibir um quadrinho de ser exibido, uma revista em quadrinho, ou um filme. O que é isso? Isso é um retrocesso. Isso impede o nosso crescimento. Quem não quer ver, não vai. Eu sou do tempo que estreou um filme chamado Je vous salue Marie, do Jean-Luc Godard. Gente, haviam senhoras em volta do cinema com um terço rezando, não deixaram a gente passar quem queria ver o filme na época. Aquilo foi ridículo. Eu, na época, inclusive, era até católico. Hoje eu me considero mais um cristão. Eu já comento sempre com meus alunos que hoje estou numa linha mais do self-service espiritual. Pego um pouquinho do budismo, um pouquinho do hinduísmo, do catolicismo, mas veja bem, qual é o sentido de eu ir lá proibir? Eu não quero ver, eu não vou. Só isso. Tem que proibir o que os outros estão assistindo. Então, essa é uma tentativa de segurar o movimento. Deixa. Engraçado, no econômico ninguém se mete. O ricão está ganhando, bota o preço que ele quer, compra tudo, ninguém vai lá, não, você está engolindo os concorrentes, igualdade, ninguém fala. A igualdade é moral, é só no sentido de refrear aquilo que a gente quer que interessa. Então eu estou colocando isso, e não é culpa minha nem de vocês, mas a gente pensar a importância desse conflito movimento e mudança. Movimento, mudança e conservação. Em todos os âmbitos da nossa vida, né? Como é que a gente se posiciona nisso, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês e queria encerrar com a nossa tradicional letra de música. Reparem que essa letra de música, ela olha, sinceramente, os autores, o Lulu Santos e o Nelson Mota, disseram que não tinha nada a ver com o Heráclito, mas parece que ela foi psicografada. Se eles tivessem ido numa sessão, eu diria que eles receberam essa letra de música psicografada pelo Heráclito. Chama-se Como uma Onda. Reparem só, do Lulu Santos e do Nelson Mota. Nada do que foi será. De novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, como o mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo. Não adianta fugir nem mentir para si mesmo. Agora, há tanta vida lá fora, aqui dentro, sempre como uma onda no mar. Como uma onda no mar. Muito obrigado, agradeço a vocês. Próximo autor acompanha, o Parmenides. Peço a vocês que deem um like, inscrevam-se no canal, aquelas coisas que todo mundo fala, né? Para exatamente a gente dar uma força, um empurrão nesse movimento. Agradeço também a vocês todos que me mandaram felicitações pelos meus 60 anos. Heráclito, tô ganhando os anos aí. Vamos ver, né? É movimento, gente. É o velho tomando posse do novo. Vamos ver como é que fica. Deixa entregue ao movimento. Um abraço para todos, viu? Até a próxima.